Um vulto branco é mais assustador se for um fantasma ou um membro da Ku Klux Klan? Ninguém perguntou, mas eu vou falar. Oi gente, meu nome é Bruno, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho se quiser receber notificações. E vem comigo conhecer esse livro inteligentíssimo, que faz a gente ter mais medo de um homem branco do que um monstro gigantesco. Durante quase 100 anos, as abomináveis leis de Jim Crow institucionalizaram a segregação racial nos estados do sul dos Estados Unidos, lá para o final do século XIX e início do século XX. Durante esse período, as pessoas pretas eram separadas legalmente das pessoas brancas, em todos os lugares, incluindo escolas, assento de ônibus e até bebedouros e banheiros. E assim, isso era protegido pela lei. O branco tinha que ficar protegido do preto, que pode ser perigoso, que é mau. Inclusive, em algumas cidades, os brancos tinham permissão até para apedrejar pretos que estavam na rua depois do pôr do sol, porque à noite eles eram mais perigosos. Gente, isso é absurdo. Como a gente viu lá nas aulas de história do colégio, lá atrás mesmo, a região sul dos Estados Unidos, os estados perto do México, sempre foram assim mais escrotos em questão de pensamento e tradicionalismo. Tanto que a escravidão demorou muito mais para ser abolida no sul do que no norte. E esse tradicionalismo todo ele é levado até os dias de hoje, obviamente que não é no mesmo nível, né? Mas lá, as minorias no geral são bem mais prejudicadas do que no norte, principalmente os LGBTs e os negros. Caso vocês se lembrem do episódio de Boy Erased, ele acontece no sul dos Estados Unidos. Foi no meio de toda essa bagunça que viveu H.P. Lovecraft, um escritor que eu acho que todo mundo já ouviu falar e mesmo sem conhecer as obras sabem que ele é considerado um dos mestres do horror. Ele ficou muito popular ao passar do tempo, principalmente por suas características literárias. Os monstros viscosos e tentaculares, seus gostos por palavras rebuscadas e pelo seu racismo. Lovecraft falava abertamente nos livros que acreditava que os negros eram uma raça inferior aos brancos, que eles deviam ser tratados mais como animais do que como seres humanos. Apesar desse pensamento bem bosta dele, a gente não pode negar que a escrita dele e as suas histórias meio que revolucionaram o terror, sabe? Ele é inspiração muito forte até hoje e as histórias dele são muito boas. E aí, se inspirando nesse contexto histórico todo e também fazendo uma homenagem / crítica ao Lovecraft, Matt Ruff escreveu Território Lovecraft, um horror cósmico protagonizado por negros, que lançou em março desse ano, 2020, pela editora Intrínseca. Tá bom, gente, precisamos conversar sobre esse livro. Olha que coisa mais linda. Todo o desenho, ó, vocês veem que isso é uma montanha, ao mesmo tempo é um polvo, e aqui tem membros da Ku Klux Klan. As páginas dele azuis, lindas. Aqui atrás também, completando. Muito bonita essa edição. Parabéns de verdade, Intrínseca, ficou lindo. E eu usei esse marcador aqui, enquanto eu lia, pra combinar, que é vermelhinho, né? Então fica bonitinho. Ó, o spoiler aqui, gente, mas calma, que eu vou falar sobre isso mais pra frente. Neste livro aqui, a gente viaja de volta pra década de 50, no meio de toda essa segregação que tá rolando lá, e a gente vai conhecer Atticus, que é um veterano da Guerra da Coreia, e toda a sua família. O pai dele desapareceu, assim, em umas circunstâncias meio esquisitas, e aí ele vai em busca do pai, junto com ela, desenvolvida em um romance que foi estruturado como uma coletânea de contos. Cada capítulo desse livro é um conto, e cada conto conta uma história diferente com um protagonista diferente. Só que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, então essas histórias são interligadas. Aqui a gente tem aventuras que vão desde perseguições de carro até viagens interplanetárias, passando ainda por casas mal-assombradas, membros da Ku Klux Klan, além da luta incansável e diária que os protagonistas têm contra o racismo, né? O livro consegue amarrar tudo isso de uma forma muito foda e criativa no último capítulo, e ele entrega tudo que a gente gosta em uma história. E ele ainda traz, inclusive, uma forma muito impactante tudo o que o povo preto sofreu nessa época e infelizmente continua sofrendo até os dias de hoje. Existem alguns elementos históricos dentro desse livro que realmente existiram, né? Não é só na ficção. Um deles é o Guia de Viagem do Negro Precavido. Eles usam bastante aqui, principalmente para viajar. Então ele era um guia que realmente existiu e ele falava coisas como onde uma pessoa preta pode abastecer o carro
de uma forma segura, ou seja, onde ele pode abastecer o carro sem ser linchado ou ser até violentado, porque lá era assim. Acontecem situações aqui que tu fica muito incrédulo, dá vontade de matar todo mundo de verdade. Porque as pessoas simplesmente ignoravam a outra por ser preta, ou ela tinha medo, ligava pra polícia quando um negro entrava em algum lugar. E isso é simplesmente absurdo, gente. Sendo que a polícia estava do lado das pessoas brancas. Os negros eram mortos e revistados agressivamente. Eles iam presos por coisas que obviamente não foram eles que fizeram. E isso a gente sabe que acontece até o dia de hoje. Enfim, gente, que ódio desse negócio, que ódio. Mas agora aqui eu vou ter que falar uma coisa pra vocês. Eu fiquei bem chateado quando eu descobri que o Matt Ruff, o autor desse livro, é branco. Eu descobri quando eu tava mais ou menos acabando, eu tava entrando no último terço do livro já. Claro que o fato dele ser branco não tira o mérito da obra, obviamente. Na leitura e na escrita também a gente trabalha muito com a empatia, porque a gente se coloca no lugar do outro e a gente tem essa liberdade pra poder contar histórias que às vezes não são nossas. Por exemplo, um homem pode escrever um livro onde a protagonista é mulher e pode ser ao contrário, e tipo, tá tudo bem, mais ou menos, dependendo da escrita dele, né? Mas com certeza a questão disso aqui traz um grande ponto a ser refletido. E os autores negros que querem contar as suas histórias? Eles estão sendo tratados como o Matt Ruff foi tratado? Eles têm as mesmas oportunidades que ele? Eles recebem o mesmo por esse trabalho? A gente sabe que não. Só que em contrapartida disso, a galera que está envolvida na produção da série me deixou muito animado. Sim, esse livro vai ganhar uma adaptação e olha só que legal, vai estrear domingo! Lá no HBO, às 10 horas da noite, no lugar do nosso finado Game of Thrones. Que a gente fala que acabou na 5ª temporada, da 6ª pra frente a gente só finge que nunca existiu. O elenco da série tá muito bom, com nomes como Jonathan Majors, de Destacamento Blood, June Smollett-Bell, que é a Canário Negro de Aves de Rapina, eu adoro ela, Michael Kenneth Williams, de Olhos que Condenam, e Aunjanue Ellis, de Histórias Cruzadas. E para melhorar, além deste elenco inteiro, incrível e maravilhoso, que obviamente tem mais pessoas, né, mas esses são os nomes principais, a equipe executiva é, tudo na nossa carreira. A série tem 2 grandes produtores e um deles é ninguém mais, ninguém menos que J.J. Abrams. Ele fez pouquinha coisa. Ele fez Cloverfield Monstro, Lost e West fucking World, gente. Westworld é incrível, eu amo. Essa 3ª temporada, né? Mas... E acompanhando eles, temos o talentosíssimo dono de todas as fábricas de biscoito que existem no mundo inteiro, Jordan Peele, que deu um soco na cara dos racistas com Corra em 2017 e trouxe o melhor filme de 2018, Us, que eu acredito que eu vá falar aqui no canal. Mas enfim, de qualquer forma, já deixo aqui a indicação. Assistam este filme, é incrível, os dois. Enfim, né, gente, a expectativa tá uma coisa meio louca pra essa série. Eu tô muito animado, eu acho que tem um potencial gigantesco. Sendo bem sincero, eu acho que a chance de tudo isso dar ruim é muito pequena, porque além de toda essa equipe muito foda, a ideia original desse livro, na verdade, era ser uma série, era pra ser um roteiro. Inclusive, lendo o livro já dá pra ver, porque ele é muito formato de série. Eu acredito, né, como meio que um padrão da HBO, que os episódios vão ter mais ou menos 1 hora de duração. Então, provavelmente, cada conto do livro vai ser um episódio. A gente tem 8 capítulos e um epílogo, então tá bem no padrão da HBO mesmo, né? E o mais legal é que o foco de cada capítulo é um personagem diferente. Como eu falei, cada um tem o seu protagonista. Então a gente conhece a fundo todo mundo. As personagens femininas deste livro são absurdamente incríveis. Letícia e Hipólita são de longe as minhas faves do livro. Eu tô muito ansioso pra ver elas na série, eu quero muito ver como as atrizes vão dar vida às personagens. E eu achei que os personagens masculinos têm a personalidade um pouquinho parecida, sabe? Eles são todos meio machões, durões. Mas isso não chega a ser uma coisa ruim que prejudique a leitura ou que torne eles extremamente iguais, sabe? Eles têm as suas particularidades. E eu acredito que aí a série vai poder trabalhar um pouco mais. Então a gente vai ter que esperar pra saber se eles vão conseguir corrigir essas pequenas falhas do livro.
O link do trailer completo tá aqui embaixo na descrição, então se tu ficou curioso e quer ver um pouquinho mais disso que eu falei, pode entrar lá. E caso queira saber mais sobre a história, ou tu já leu e quer conversar sobre ela, fala comigo aqui nos comentários ou lá no Instagram, eu acho que vai ser bem legal da gente conversar. Lembrando aqui novamente, vai lançar no domingo, dia 16 de agosto, às 10 horas da noite. Então no domingo eu já tenho um compromisso marcado, espero que tu também. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau! Ninguém perguntou, mas eu vou falar.